Bom dia! Hoje, dia 20 de março de 2025, trago para vocês a leitura bíblica de 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. O Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Até aqui a leitura desse texto bíblico, o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Como saber se a pessoa que estamos ouvindo tem o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo de Deus, de Cristo? Parece fácil e é fácil. Se a pessoa que está nos falando da palavra de Deus, que está nos falando da Bíblia Sagrada, não acredita e não tem fé que o Filho de Deus esteve aqui no mundo, viveu entre nós, ensinou o Evangelho do amor, foi julgado, condenado e crucificado por nós na cruz, que ressuscitou, ficou mais 40 dias aqui na terra e depois subiu, elevado aos céus pelo Pai, para voltar para o seu trono junto ao Pai. Se as pessoas que estão falando de Deus não creem nisso, elas estão com o espírito do inimigo. Quem tem o Espírito de Deus no seu coração, crê firmemente que através de Jesus Cristo, Deus que se fez homem aqui na terra, esta pessoa recebe o Espírito Santo de Deus no seu coração e estará falando sim das coisas verdadeiras de Deus. Quando você ouve pessoas falando e usando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas não usa em momento algum, não crê, não fala de Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, esta pessoa não tem o Espírito de Deus, mas sim o espírito do maligno e está usando a palavra de Deus para afastar você de Deus também. Jesus Cristo é o único caminho que Deus deu para nós, para encontrarmos a salvação eterna, o caminho da verdade, o caminho da luz. Quem não crê em Jesus Cristo não tem o caminho para chegar às mansões celestiais.
não tem o Espírito Santo junto dela. Preste atenção nas pessoas que estão levando a palavra de Deus até você, se não são palavras de enganação. A Bíblia, como diz Jesus, durante a sua estada na terra, a palavra de Deus, usada de forma errada, leva à perdição. Muitos querem fazer seus julgamentos sobre a Bíblia, fazer seus ensinamentos sobre o que a palavra diz e esquecem o ensinamento verdadeiro de Deus. A palavra de Deus é única e não nos dá o direito de mudarmos uma vírgula nela para sabermos se estamos certos ou errados. A palavra de Deus é pura e leva à salvação. A fé em Jesus Cristo nos diz que estamos com o Espírito Santo. Se não temos fé em Jesus Cristo, de nada adianta a palavra de Deus estar nas suas mãos e você não crê no maior milagre que o Pai providenciou para salvar todos nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Quem não crê em Jesus Cristo fala das coisas do mundo, usa a palavra de Deus para falar das coisas deste mundo, do espírito deste mundo, tentando levar mais pessoas à perdição. Creia em Jesus Cristo, creia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia no Deus que desceu à terra, se fez homem, morreu por nós, ressuscitou e voltou ao trono celestial. E este sim é o caminho do Espírito Santo de Deus, o caminho que nos levará de volta às mansões do Pai Celestial. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos permita diferenciar o Espírito de Deus do espírito do inimigo. Que estejamos sempre atentos aonde está a palavra da verdade, aonde está o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E sejamos muito felizes neste dia e em toda a nossa vida. Bom dia.